uma alegria imensa estar aqui nessa casa. É tão especial para mim que eu sempre falo, foi aqui que eu tive o primeiro contato com a doutrina, né, com a evangelização, na época nova, a gente vinha aqui aos domingos para dar uma Conceição, dar aulinha de evangelização para nós, né? E essas reminiscências do passado, com essa história que a Dani contou, que de fato, né, vou contar para vocês o que aconteceu, porque vocês ficaram perdidos, talvez, com a notícia que a Dona Conceição e a avó estariam aqui hoje, né? Mas é a Maria que recebeu o recado. Diz a Maria que estava em casa, um dia assim, na cozinha, lavando vasilha, e do nada chegou assim, Maria, então, parou, prestou atenção, concentrou assim, é a senhora Dona Isabel, que falou com ela, reconheceu, né? Ela falou assim, fala com o pessoal que no dia das mães eu vou estar lá no Sossego, eu e a minha amiga Conceição, vai ser o nosso primeiro encontro, e fala com a Flávia que eu vou estar lá no estudo dela. Aí foi o tamanho da responsabilidade, né? Então, assim, e foi tão interessante que na hora que eu cruzei ali a porta, eu já comecei a sentir emocionada, e tô arrepiada o tempo todo, elas, o nosso coral cantando Ave Maria, e vai ser assim, o estudo inteiro, né? A vibração tá muito boa, tá maravilhosa. Então, gente, como não podia ser diferente, né? A Maria gosta de me colocar nos desafios. E a gente tem que enfrentar os desafios da vida, porque assim funciona, né? Então, hoje, ela pediu para que nós desenvolvêssemos o estudo, que está lá em João, capítulo 19, 26, 27, que é aquela passagem de Jesus já no Calvário, já na cruz, e João, evangelista, e Maria, sua mãe, estavam lá assistindo, né, aquela crucificação, aquele ato de violência extremo, e um dos seus últimos suspiros, né, no corpo físico, Jesus falou aquela frase famosa que nós conhecemos para sua mãe, apontando para Maria e João que está ao seu lado, o que é que ela disse? Mulher, eis aí o teu filho. E voltando para João, ela disse, filho, eis aí tua mãe. Mas eu vou ler aqui o trecho para eu poder voltar aqui na consideração. Olha só o que fala no Evangelho. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então eram 3 Marias que estavam assistindo a crucificação. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E depois daquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Eu vou conseguir, gente. Calma que eu vou conseguir. Sempre vai ser difícil. Depois desse abraço revigoroso, né, que o Francisco me deu, as energias mudaram, né? Então vamos seguir, vamos embora. Então, quando a gente vê a frase, mulher, eis aí o teu filho, muitos podem pensar assim, mas engraçado, não é um pouco grosseiro que Jesus se dirigiu à sua mãe, chamando de mulher? Mas mulher era uma expressão idiomática do hebraico que significava algo respeitoso, como senhora, né? Senhora, eis aí teu filho, mãe, eis aí teu filho, pô, Tiago, obrigada. Então não era nada desrespeitoso. Quando a gente começa a estudar o tema, você vê algumas pessoas falando, né? Mas é estranha a forma que ele se dirigiu. Mas é a língua, né? As expressões típicas da língua. Então, simboliza, na verdade, quando Jesus fala dessa forma para Maria,
uma transição de laços de sangue para os laços espirituais, para os laços da alma, para os laços do amor. Porque quando ele diz a ela, eis aí o teu filho, é como se ele dissesse a ela, abrace toda a humanidade, mãe, cuida para mim. São todos teus filhos. Eu sou filho da carne que você teve, que foi gerado no seu ventre, que estou voltando para o Pai. Mas todos esses outros que eu te deixo, todos os meus seguidores, todos os cristãos, a humanidade inteira está aqui hoje. Eu estou te entregando como filhos para você cuidar, né? E da mesma forma, quando ela se dirige a João e dá a João, a sua mãe, né? Falando assim, ó, eu estou te emprestando a minha mãe, né? Ele também transmite a João essa expansão, essa extensão do amor. Como se ele dissesse a João, meu irmão, ame a todos assim como a gente ama uma mãe. O amor que a gente tem por uma mãe não é diferente? O amor, quando se fala assim, amor de mãe, a gente sempre quer dizer amor da mãe para os filhos. E o amor do filho para a mãe? Né, mãe? Te amo. Então, o amor que a gente tem pelas mães é diferente. Às vezes a gente pode ter um conflitozinho ou outro com a mãe, um desentendimento, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, mas vai alguém falar da nossa mãe para ver como é que a gente arrepia, né? Mãe é mãe, a gente defende, mãe é mãe. Então, é como se Jesus também dissesse a João, João, ame meu irmão, ame a todos, assim como se ama uma mãe, né? E quando Jesus, então, confia tanto a Maria quanto a João, esse amor que ele veio nos exemplificar, ele inaugura uma nova família, que é a família baseada na caridade, na espiritualidade. Ele ensina pra gente que a maternidade é muito mais fraterna do que biológica, né? Quantas mães de coração recebem, acolhem os seus filhos que não nasceram de si e são mães verdadeiras, porque são mães de espírito, são mães de alma, são mães de coração, né? Então, esse é um dos significados dessa passagem que Jesus, né, até num dos seus últimos momentos, ele trouxe para nós. Tem uma peculiaridade também, que eu achei interessante, quem ouviu falando disso aqui foi o Haroldo. O Haroldo teve um outro palestrante também falando que enquanto as mães não puderem estender o seu amor para além dos próprios filhos, enquanto elas não puderem olhar com ternura para os filhos de outras mães, porque é muito fácil amar o próprio filho, né? Difícil é você amar o filho da outra. Difícil, por exemplo, é você ter 2 pesos e 2 medidas. O meu filho, tudo que ele faz é lindo. Eu tenho que ter caridade com ele, eu tenho que ter misericórdia com ele quando ele erra, mas eu aponto o dedo para o filho da outra quando o filho da outra erra. E é o que a gente mais vê as pessoas fazendo. Não, o meu não, né? E até assim, talvez um amor um pouco exagerado, né? Porque amar nessa existência, Deus ainda não me confiou o exercício da maternidade, mas quem sou eu para falar, né, como que exerce a maternidade? Mas amar em excesso, proteger demais também é equivocado, porque uma mãe que está vendo que o filho está errado, se ela o protege demais, ela evita com que ele cresça, com que ele aprenda, com que ele desenvolva, né? Então, todos nós aqui, embora filhos das nossas mães, dos nossos pais, mas primeiro de tudo nós somos filhos de Deus. Então, quando todos nós aqui desencarnarmos e voltarmos para o plano espiritual, imagina, como se diz, uma prestação de contas entre o responsável pela nossa existência, a nossa encarnação, conversando conosco. Aí, uma mãe, coitada, fez o que pôde, mas talvez se equivocou, protegeu demais. Como que ela vai prestar conta do que ela fez com seus próprios filhos? Porque é como se Deus falasse com ela assim, mas o que você fez com o meu filho que eu te confiei? Porque eu te emprestei para ser seu filho, mas na verdade ele é meu filho. O filho é de Deus. É como se deixou o filho com uma pessoa para tomar conta, e ele tem que te dar conta. Quando te devolve, tem que te dar conta do que passou. Se aconteceu alguma coisa,
responsabilidade dele, A né? responsabilidade é dele, exatamente. Então, assim, esse amor, às vezes, essa situação de 2 pesos e 2 medidas, para o meu filho pode, para o meu filho tudo, para o filho da outra nada, né? Então, quando a gente, nós mulheres, né, porque toda mulher já tem a maternidade como algo nato, não só as mulheres, os homens também têm como pai que é mãe aqui, né? Muitos pais que exercem o papel de pai e mãe, exercem com brilhantismo, mas assim, quando a gente souber também olhar para os outros filhos com a mesma empatia, com o mesmo amor, com a mesma ternura que a gente olha para os nossos próprios filhos, né? Enquanto nós também não pudermos olhar para os filhos do Calvário com o mesmo amor que a gente olha para os nossos próprios filhos, né? Enquanto esse dia não chegar, nós não teremos compreendido essa essência universalista da mensagem de Jesus, que a mensagem de Jesus ela tem como base o amor universal. Enquanto nós tivermos essa separação de amor, né? Eu amo mais esse aqui porque ele é minha família, ele é meu sangue, do que eu amo o outro eu não amo. Nós não teremos entendido ainda de fato o que é o verdadeiro amor, né? Além disso, Jesus, ao dizer isso a Maria, sua mãe, ele delegou também a Maria uma maternidade mais ampla. Daquele momento em diante, ela passaria a ser a mãe, não somente dos seguidores do Cristo, mas de toda a humanidade. É como se Jesus entregasse aquele coração materno, aquela hora de dor suprema, porque imagina para uma mãe, para qualquer pessoa, isso é difícil, mas imagina para uma mãe assistir seu filho ser violentado até a morte. Imagina que dor dilacerante para um espírito. É só um espírito de elevação máxima, como Maria mesmo, para ter força, para ter coragem, para ter resiliência de estar ali naquele momento supremo, né, de acompanhar o seu filho, que ela falava com ele, né, que ela acompanharia ele até o final, de estar ali e além de assistir toda aquela violência, de estar ali ainda na hora de acolher o corpo do seu filho, né? Porque não fez nada para merecer. E ainda que tivesse feito para uma mãe, ia doer do mesmo jeito, né? Mas imagina a força moral de uma mãe, né? Ele deu a Maria naquele momento a incumbência de acolher não só toda a humanidade, mas principalmente com o olhar voltado para quem? Para os mais necessitados. E aí nesse momento nós vamos lá no livro Boa Nova do nosso amigo Humberto Campos, que tem um capítulo exclusivo que conta essa história para a gente, de como que foi a história de Maria, né, após o desencarne de Jesus. Está lá no capítulo 30 do Boa Nova, quando Humberto Campos relata para a gente que Maria, depois que Jesus retornou à parte espiritual, ela tinha ainda alguns parentes e ela foi durante um tempo viver com esses parentes até que João, o evangelista, se estabeleceu em Éfeso. João foi para Éfeso para poder fundar uma igreja em Éfeso e trabalhar lá a divulgação. E quando as coisas já estavam estabilizadas lá, que ele tinha uma choupaninha lá para poder morar, ele lembrou do pedido de Jesus, do combinado dos dois ali na hora da crucificação, e foi até Maria e convidou Maria para morar com ele lá em Éfeso. E aí Maria não titubeou, na hora ela foi para Éfeso com Jesus. E narra-nos aqui em Humberto Campos que João morava numa choupaninha, no alto de uma colina, mas muito próximo à costa. Éfeso hoje é a atual Turquia, né? Aquela região ali muito bonita. Então tinha aquela casinha lá no alto da colina, Maria ficava ali o dia todo enquanto João ia para as atividades na igreja. E quando as pessoas da comunidade descobriram que a mãe de Jesus estava morando ali em Éfeso, formava-se fila na porta dela. Os necessitados, os peregrinos, os mendigos, todos iam até a casa de Maria com a intenção de ouvir os relatos que ela tinha a dizer sobre o filho, de contar mesmo e principalmente de acolher, porque Maria desde então sempre teve
essa energia, essa vibração de acolhimento. Então todos iam e ela atendia todo mundo até altas horas da noite, formava-se aquela fila de peregrinos e ali ela estava. Até que um belo dia, ela atendendo um leproso, já assim, cheio de chagas pelo corpo, e aí acolheu com todo amor, com todo carinho. No final do atendimento, ele ajoelhou aos seus pés dela, beijou suas mãos e disse a ela: Senhora, sois a mãe do nosso Senhor e a nossa Mãe Santíssima. Daí veio, né, o nome, o rótulo, como nós conhecemos, de Maria Santíssima. Né? Não foi algo que da época de Jesus, mas do trabalho de Maria depois do retorno de Jesus para a parte espiritual. E aí o tempo foi passando, Maria foi envelhecendo naquele trabalho. Relata-nos Humberto de Campos que depois do desencarne de Jesus, ela ainda ficou uns 20 anos trabalhando aqui, encarnada. E um dia, já tarde da noite, quando ela atendia o último necessitado da noite, com todo amor, com toda atenção, como se ela estivesse atendendo o primeiro, e ela já idosa, né? Então, quando ele entrou assim naquele recinto, ela já sentiu uma vibração diferente, a energia já mudou. E ali eles conversando, e ela admirada, porque era um mendigo, um andarilho que estava ali, mas ele não reclamava, igual os outros iam, às vezes reclamar das dificuldades, das dores. Ele não reclamava, ele não lamuriava, não resmungava de nada, e ali a conversa fluindo até que ela prestou atenção nas mãos, nos pés daquele andarilho, e reconheceu as chagas da crucificação, daquele ser que estava ali, transfigurado como um mendigo na frente dela. E aí ela reconheceu que era Jesus. E quando ela deu conta que era ele, que estava ali na frente dela, ela se ajoelhou na presença dele, e ele não deixou ela se ajoelhar. Falou: não faça isso. Chegou a hora, mãe, eu vim te buscar, porque no meu reino, meu pai quer que tu sejas a rainha. Então, olha só, na hora do desencarne dela, depois de um trabalho maravilhoso de renúncia, de resignação, e de fazer exatamente aquilo que o filho pediu: ame, acolha, eis aí o teu filho, eis aí os teus filhos, para vocês amarem, para vocês acolherem, para vocês trazerem para dentro de você. E esse foi o momento do desencarne de Maria. E ainda quando ela estava lá, né, no trabalho, ainda exercendo lá suas atividades, conta-nos também Humberto de Campos que um dia um desafortunado chegou para ela e indagou: como que eu poderei superar todas as minhas dificuldades que a vida me impõe? E aí Maria olhou para ele serenamente assim, falou aquela frase que às vezes a gente não gosta de ouvir na hora da nossa dificuldade, que a gente quer que o negócio resolva de imediato. Ela olhou para ele, pegou nas mãos e falou: meu filho, isso também passa. Né? Na hora que a gente está ali no meio do olho do furacão, a última coisa que a gente quer é que a pessoa fala para a gente para ter calma, né? Para falar, para confiar, para entregar, que isso também passa. E essa foi uma frase que ela a vida toda repetiu, inclusive para o Chico, né? O Chico, uma hora lá, da angústia dele, de meio do trabalho, na cama dele, né? tinha a frase. Aí chegou para a mãe: mano, o senhor podia usar da influência que o senhor tem aí, né? O pessoal daí de cima. Eu queria uma resposta direta de Maria. O negócio aqui está tão difícil, as tribulações são tantas. Pergunta para ela, pede aí. Aí o Emmanuel falou: eu vou ver o que eu posso fazer, não te garanto nada, né? Aí passado um tempo, o Emmanuel chega para Chico e fala: Chico, eu tenho uma resposta de Maria. Né? Aí o Chico esperando um textão, né? A orientação de como que faz, de como que não faz. Aí a Emmanuel falou para ele: ela mandou te dizer que isso também faz. Né? Ou seja, vamos confiar, gente. Vamos confiar, vamos trabalhar e seguir a nossa vida, porque o trabalho que vai nos fortalecer e vai nos proporcionar o mérito de dias melhores. Né? Sem ele a gente não consegue fazer nada.
E aí, voltando àquele momento lá que Jesus acolheu Maria, da desencarnação de Maria, o que foi a primeira coisa que ela quis fazer quando ela desencarnou ali? Ela podia ter falado assim, não quero ir para as instâncias superiores, eu vou descansar, porque eu estou cansada demais, né? Tem muita gente. Esses filhos que você me deixou, meu filho, pelo amor de Deus, você me deu dor de cabeça, né? Só trabalho, né? O que Maria pediu a ele? Primeira coisa que ela pediu, ela sabia que naquele dia, uns cristãos seriam sacrificados no circo romano. Ela pediu para ir para lá. Ela pediu para ir lá fortalecer os cristãos que estavam, né, prestes a ser submetidos ao suplício. E aí ela lá naquelas galerias lá do local onde eles ficavam esperando para ser lançado às feras, ela se aproximou de uma moça. A moça estava muito apreensiva, né, muito triste ali, muito angustiada. Imagina, você está na fila igual o boi está indo para o batedor, ele sente, né? Imagina, a gente está ali na fila, entra aí, da próxima são vocês, né? E joga o povo lá no meio das feras. Então a moça estava ali muito angustiada. Quando ela inspira a moça para cantar, canta minha filha, canta que você vai aliviar. E aí relata nos Humberto Campos que eles entraram em coro cantando para a hora do sacrifício. E todos foram acolhidos por Jesus na hora do musical, né? Então, na hora ali, né, acabou de desencarnar, com tanta coisa que podia fazer, não. Foi para lá, para continuar o trabalho, para ajudar. E ele nos relata, o Humberto Campos, que o acolhimento, o amor especial dela sempre foi pelos mais necessitados. Tanto é que existe no plano espiritual uma legião chamada Legião dos Servos de Maria. São responsáveis por quê? Pelo principal motivo de trabalho dessa casa, pelos nossos irmãos. Eu acho que eu não sei do suicídio. Negócio de suicídio. Eu falo do Hospital Esperança, dessa dos suicídios. Tem uma espécie de uma. A gente vai falar estátua, né? De Maria na porta. E todo mundo, de qualquer lado que você olhar, ela está te olhando. Qualquer posição que a gente esteja, a gente sente o olhar dela. E é assim mesmo. Trazendo ânimo e esperança a Jesus. No caso, essa imagem, essa estátua aí está simbolizando aquilo que ela é de fato para todos nós, né? E essa Legião dos Servos de Maria é a principal equipe responsável pelo acolhimento dos suicídios. De fato, isso está relatado lá no Memórias de Suicídios de Ivone Pereira do Amaral. Não, Ivone do Amaral Pereira, né? Que trabalho incrível que a Legião de Maria faz com os suicídios. E quando é que isso começou? Quando é que essa história de Maria, desse amor de Maria com os suicídios começou? Quem foi o primeiro lá da época de Jesus que cometeu esse infortúnio do suicídio, né? Judas, né? Quando ela visitou Judas nas zonas infernais, olha, eu trouxe até um poema aqui, vou ler um trechinho dele, porque ele é um pouquinho grande, mas ele é tão lindo. Esse poema aqui é de Maria Dolores, chamado Retrato de Mãe. Mas acho que eu vou ter que ler ele todo sim, porque pra vocês entenderem o contexto. É a história, Maria Dolores relatando a história de Maria, o dia que ela chegou lá nas zonas infernais para tentar ajudar Judas, para resgatar Judas. Porque nós sabemos que Jesus foi o primeiro, né? Assim que Judas suicidou, que Jesus também desencarnou, entre aspas, Jesus foi até lá para auxiliar Judas. Mas a culpa dele é tamanha que ele não conseguiu se livrar do remorso, do suicídio e da traição naquele momento, né? Olha só o que aconteceu. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz.
Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar de Judas o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nunca penetrareis minha dor infinita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou a rude pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro, por sinal. Dissera que eu era unicamente o espírito do mal. Intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mão. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidaste a própria dor gigante, ou como quem se desagarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, um anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Muito bonito, né? Imagina a grandeza de uma mãe que sabe que aquele filho da outra mãe fez com o seu próprio filho e ter essa grandeza de resgatá-lo, né? Depois de anos de sofrimento. É só um espírito sublime mesmo, né? Ela se transformou tanto que ele conviveu com ela e não a conheceu. Não reconheceu, porque ela estava sublime, ela estava linda. Ele confundiu ela com um anjo, né? Que você, um anjo, está aqui, né, querendo me ajudar, sabendo que eu sou um traidor? A pergunta dele. Olha como que é o remorso, como que é a culpa. Eu sou um traidor, eu não tenho direito de mudar, de ser mudado, de ser auxiliado. Por que você está aqui sendo boa, querendo me ajudar? Eu não tenho direito de ser ajudado, não. É o que a gente sente quando a gente está afundado na culpa, no remorso, no medo, na dor, né? E aí, gente, isso tudo
para a gente entrar de fato no nosso assunto. Outras formas de maternar, né? E quando Jesus pediu a Maria que cuidasse, mãe, eis aí teus filhos, teu filho, teus filhos, é para nos mostrar que nós mulheres, mas os homens também, né? Mulher, porque mãe, mulher, né? Nós podemos gestar de tantas formas, de tantas outras formas, e não apenas um gestar biológico, através dos filhos que procedem dos nossos ventres, mas um gestar afetivo, através da adoção, da guarda, dos filhos de outras mães, e principalmente dos filhos de coração. Nós não temos a história de Paulo e Timóteo? Paulo, que veio para o seu ministério grandioso aqui, depois de um grande perseguidor, tornou-se o maior defensor e divulgador do Evangelho Redivivo no mundo. Não teve como, né, constituir uma família, perdeu sua noiva espiritual, com quem ele nunca casou, porque ela já tinha se convertido ao cristianismo e ele ainda era um perseguidor. Mas quando ele conheceu Timóteo, que era um menino, né, um jovem, ele adquiriu por Timóteo um amor tão grande que ele falava, Timóteo, ele escrevia as cartas, né, as cartas a Timóteo, que era o filho espiritual de Paulo, filho de coração. Então, existem tantas formas da gente gestar, da gente colher as pessoas. E um exemplo disso é outra Maria do Evangelho, Maria de Madalena, Maria de Magdala. E ainda lá no Humberto Campos também, no Boa Nova, de Humberto Campos, ele traz para nós essa transformação de Madalena, essa passagem, essa transformação muito maior até do que Paulo. Emmanuel fala isso, que Madalena teve uma transformação muito maior que de Paulo, porque Paulo era apaixonado pela lei, equivocadamente o tipo de lei que ele era apaixonado, né? Até que ele mudou e converteu. Mas Madalena, a paixão dela era pelos vícios. Imagina o que é se libertar de um vício e fazer o trabalho que Madalena fez. E olha só essa passagem que Humberto Campos traz para nós. Num diálogo entre Jesus e Madalena, Jesus fala para ela assim: na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Não é a mãe, a mulher, aquela que sempre é o último reduto para onde o filho volta? Ele pode enfrentar todas as dificuldades, todas as dores do mundo, mas na hora que ele precisa de um colo, não é o colo de mãe que ele busca? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, mas a sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados do seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. E por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? De quem será maior o jugo? Né? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Jesus lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase da sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo
para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. E como é que foi o fim de Madalena? Da vida física de Maria Madalena? No Vale dos Leprosos. Assim ela fez. Depois da partida de Jesus, ela arregaçou as mangas e trabalhou do jeito que ele ensinou. Ela acolheu como seus os filhos do Calvário. E talvez a mensagem que ele deu para Maria, sua mãe, era para ela também que estava do lado. Ela também não estava lá assistindo a crucificação. Não eram 3 Marias? A Maria, mãe de Jesus, Maria, prima da Maria, e Maria Madalena. Né? Então, e a transformação dela foi tão grande que ela foi premiada. Para quem foi a primeira aparição de Jesus? Não foi para os seus apóstolos, não foi para sua própria mãe, foi para Madalena. Ela foi a primeira a ter a honra de ver o mestre, né? Após a sua, digamos assim, a sua transfiguração, né? Ele voltou para provar para todos nós a imortalidade do Espírito. Nós ainda, gente, podemos gestar, nós ainda podemos maternar de outras formas ainda. Aquelas pessoas que abraçam uma causa com tanto amor, aquela causa como se fosse filha, não é? Tem uma historinha que fala que Chico falava que cada livro que ele psicografava era um filho seu. E quando aquele livro era traduzido para uma outra língua, era o neto. Ele falava, eram os filhos e os filhos já estavam tendo netos, né? Que é uma obra maior do que Divaldo fez. O acolhimento de quantos filhos Divaldo teve. Não é maternar? Não só a mulher, né? Oi? Irmã Luz, tantas. E esses são os que ficam famosos, né? Mas e os anônimos, gente, que acolhem as pessoas? E a Preta da vida? A Preta é o nosso exemplo. A Preta tem 5 filhos biológicos, mais 4 filhos de coração, e agora ela está com mais um, né? Agora ela está com o 5º de coração, né? E se chegar lá mais um hoje, bater na porta dela, ela é capaz de falar, pode vir em casa mais um, né? Então, quantos anônimos que tem aí que está acolhendo? E aqueles meninos da Preta, os de coração, é um amor, eles amam aquela mãe, e o pai também, que já desencarnou, com intensidade tão grande. E a mãe deles é o pai. É o reencontro. É a família espiritual, é isso que Jesus nos mostrou também, né? Não só a família sanguínea, os laços sanguíneos são extremamente importantes, porque são através deles que nós fazemos a nossa depuração. Porque existem aquelas famílias que, além de consanguíneos, são espirituais, tudo num contexto só, é o sonho, né? Mas existem tantas outras que vêm num contexto expiatório mesmo, onde a gente precisa, pelos laços do sangue, conviver para aprender a desenvolver o amor. São outros formatos de amor, às vezes um amor adoecido de uma existência passada que vem agora no contexto familiar para ver se o negócio ajusta, né? Mas nós sabemos que o parentesco, a parentela espiritual é a verdadeira parentela. É o que nos explica, por exemplo, quando você conhece uma pessoa e pela primeira vez você sente por ela aquela afinidade, como se vocês fossem conhecidos muitos anos, são de fato, porém não lembram, não recordam devido ao esquecimento do passado. Mas, de fato, você conhece aquela pessoa, o seu coração, o seu espírito conhece aquela pessoa, né? São os verdadeiros laços. Na sala de aula, você recebe da 30, 40 alunos, você tem um especial. Tem que ter uma afinidade maior. Sempre tem um que destaca, né? Destaca, E você não sabe por quê. Talvez nem ele, nem os dois. Nessa existência a gente não consegue explicar, né? Não. Tem aquela afinidade, aquela coisa. Mas então é o que acontece. Nessa existência, muitos de nós, né, tanto mulheres quanto homens, nós reencarnamos e às vezes sem a possibilidade de ter uma maternidade, uma paternidade biológica. Né? Existem. Quantos de nós enfrentam todos os dias aí a infertilidade?
Quantos de nós enfrentam doenças ou enfrentam outras adversidades na vida que não conseguem ter o seu próprio filho, ter a sua família biológica, mas isso não nos impede de expandir os nossos laços, de criar a nossa família do jeito que é, né? E benditas sois vós que aprendem a ser mãe dos filhos de outras mães. Bendito é o coração que aprendeu a amar livre das convenções e dos modelos preconcebidos como corretos. Porque quem falou que para ser família tem que ter um contexto de um pai, uma mãe e os filhos? Por que a gente tem que se engessar nisso? Né? Por que foi a sociedade criou algo e que nós, se nós não seguirmos aquele padrão, a gente tem que se sentir triste, frustrado, sem realização pessoal, porque a gente não conseguiu se enquadrar nos padrões que a sociedade criou e quer nos encaixar ali. Ela rotula, né? Por que a gente tem que se submeter a isso, ainda que esteja sangrando na nossa carne? Né? Bendita é aquela família espiritual, é a família espiritual e as condições que Deus nos permite viver. Cada um tem um trajeto, cada um tem um roteiro, cada um tem uma programação. E se nós fizermos o nosso melhor, com amor, em tudo que nós fizermos, está tudo certo. Não tem nada de errado. Porque a base de tudo é o amor. E que nós possamos, nos caminhos do coração, que é Ele que tem que dar o roteiro para nós, encontrar espaço para aquele rebento que chega à nossa porta através de outros caminhos, que não do útero, né? Porque os caminhos do reencontro que Deus proclama na nossa vida são insondáveis. A gente não sabe quando que o nosso filho do coração vai bater na nossa porta. A gente não sabe. Através de quê? Se ele vai vir como um filho biológico, se ele vai vir como um filho do coração, como um filho espiritual, como um afilhado, como um sobrinho, como uma criança que nós vamos acolher lá do abrigo, vamos apadrinhar aquela criança, como uma criança que nós vamos conhecer na escola, na aulinha de evangelização, ou que por acaso em qualquer outro ambiente e você sentiu afinidade, né? Então, nós precisamos abrir as nossas mentes e principalmente os nossos corações, porque a partir do momento que nós amarmos, o caminho já está aberto para nós. E mulher sabe fazer isso muito bem, né? Perdão aos homens aqui presentes, mas a mulherada, 50% da população do mundo são de mulheres. E os outros 50% são os filhos delas. Não é? Então, gente, era a nossa reflexão emotiva dessa tarde. Eu agradeço a todos vocês, agradeço principalmente as vibrações que eu não paro de sentir aqui. Nossa Senhora. E foi muito interessante. Oh, meu Deus. E foi muito interessante. O filho do João Luiz falou sobre Maria do Rosário. Você fala de Maria, e você fala de Maria Santíssima. São as Marias, né? Vai